Pelas ruas do centro de Caracas, uma multidão se aglomera nos arredores de um tribunal. Um automóvel preto, acompanhado de uma comitiva, chega ao local. A multidão grita vivas para o homem que desce daquele automóvel cercado por oficiais de segurança e que, com empurrões, consegue entrar naquele recinto judicial. Mas quem entra nesse tribunal não era um acusado qualquer, e sim o primeiro chefe de Estado na história da América a ser extraditado. E o primeiro na história da Venezuela a enfrentar em carne e osso um julgamento diante do chamado Poder Judiciário. Dentro da sala, os magistrados, em plenário da Suprema Corte de Justiça, os procuradores-gerais da nação, jornalistas e cidadãos comuns se preparam para ouvir os argumentos do acusado. Estão prestes a presenciar um julgamento que, embora pouco conhecido, marcará o destino da Venezuela até os dias de hoje. Fazendo uso do direito de palavra que me foi concedido pela Corte, vou me permitir expor sucintamente alguns pontos que considero de importância dentro deste processo. São aspectos do processo que merecem ser considerados não apenas para fins de defesa, mas também para fins didáticos, a fim de que a justiça venezuelana vá aperfeiçoando seus procedimentos e rejeite práticas degradantes que fazem com que ela perca seu prestígio, não só diante da opinião nacional, mas também diante da opinião mundial. Aqui é Reinaldo Carrillo Vilches, esta é a Nova Enciclopédia. E convido especialmente vocês a compartilharem este vídeo com todos os interessados na história da Venezuela e na história da América. E também os convido a curtirem o vídeo, deixarem seus comentários e ativarem o sino das notificações. Assim vocês continuarão recebendo as novidades. Documentários inéditos feitos com muito sacrifício e muita dedicação, como o que vocês estão prestes a assistir. Continue interpretando como rapidamente não amanhece no episódio. Abertura política. Uma longa... Outubro daquele ano de 1945, um oficial oriundo de uma cidade montanhosa e austera chamado Marcos Pérez Jiménez. Após uma carreira militar em que se destacou com as mais altas notas de sua geração, ele salta para o mundo do poder político, liderando um golpe de Estado contra o presidente Medina Angarita. Esse homem introvertido, junto com uma nova geração de oficiais, lidera essa conspiração em aliança com um grupo de líderes políticos do Partido Ação Democrática. Um partido que vinha de uma mistura de ideias marxistas e liberais, socialistas e nacionalistas. Com o apoio, além disso, de atores proeminentes dos Estados Unidos que influenciavam a política venezuelana. Aqueles que dão o golpe nomeiam como novo presidente provisório da República um dirigente criado na classe média de Guatire. Antigo estudante de direito de grande oratória e astúcia, bem conhecido como Rómulo Betancourt. No entanto, o que parecia o amanhecer de uma nova ordem para a nação logo se transforma em um turbilhão de conflitos. A base política do novo governo residia na Ação Democrática. A grande promessa era instaurar o voto direto para eleger o presidente e um novo regime de amplas liberdades civis para a população. No entanto, em nome dessa liberdade e democracia, o governo do chamado Triênio Adeco instaura tribunais contra a corrupção que rapidamente se transformam em tribunais que perseguem, encarceram ou forçam ao exílio. A dissidentes e antigos membros do governo de Medina Angarita voltam os atos de censura à imprensa.
No país, estabelecem-se centros de tortura à dissidência e à ação democrática de forma paraestatal. Organiza coletivos armados que hostilizam os partidos rivais. Estes são Justiça gera instabilidade que impede esses caminhos e promove o terrorismo que tem apresentado. Os primeiros em sociedade que se converteram em um grupo do Partido Blanco no poder decidem deslocá-los em 1948 e assumir o controle. A saudação, tendência Delco, catálogo colossal do período e homenagem democrática ao poder do IPRON. Com um golpe foi embora sem um único disparo. É instaurada uma nova junta de governo militar presidida por Carlos Delgado Chalbó, um engenheiro assimilado ao meio militar que era compadre de Pérez Jiménez, que por sua vez deixava de ser chefe do Estado-Maior para se consolidar como ministro da Defesa na Venezuela. Enquanto muitos dos líderes do Partido Blanco são forçados ao exílio, outros membros da Ação Democrática, por sua vez, passam à luta armada clandestina. E depois de uma onda de atentados e ações contra o governo, a junta militar consegue prender ou apaziguar grande parte dessa resistência armada. No entanto, no ano de 50, um magnicídio abala as entranhas do país quando o presidente Carlos Delgado Chalbó é assassinado. No ano seguinte, em 1951, são realizadas eleições em meio a uma situação de incerteza, mas o alto comando que cercava a junta militar decidiu. Pérez ignora os resultados dessa disputa, questão que Pérez Jiménez admite sem rodeios. Tempo depois, com o argumento de que o partido vencedor, que era a UARD, não passava de uma fachada. Onde estavam os velhos adecos e comunistas que repetiriam a experiência do triênio adeco de voltar ao poder? Com grande parte de sua dissidência no exílio, presa ou controlada pela Segurança Nacional. Seu período de governo foi marcado por um significativo desenvolvimento econômico e industrial, melhoria das condições de vida da população, construção eficiente de um plano massivo de obras de bem coletivo e uma série de outras conquistas. Em um contexto de ordem pública, segurança cidadã e rigor, desastre para a política. Mas o presidente Chalbó, no final, grande inimigo da política, acabou se tornando um inimigo. Ele morre. Parte foi presa. De uma grande república, Chalbó se transforma em um grande desastre. Em uma grande república, Chalbó, ele se transforma em desastre para a república, um grande desastre para a república, Delgado Chalbó, desastre Carlos Chalbó. Ele passou a conspirar para tomar o poder, nas palavras de Pérez Jiménez. Algum tempo depois, seu nacionalismo não interessava aos Estados Unidos. A Venezuela estava se tornando um país muito influente na região. Não só havia uma crescente industrialização e uma gestão econômica que não privilegiava os interesses comerciais dos Estados Unidos, como a Venezuela também se tornava credora direta de outros países hispano-americanos e líder de uma proposta para criar um grande fundo pan-americano para obras verdadeiramente produtivas na região, o que não agradava aos Estados Unidos, tentou bloquear o mercado de petróleo para a Venezuela. Pérez Jiménez respondeu que a Venezuela cortaria o fornecimento de ferro para o norte se isso acontecesse. Quando os Estados Unidos se recusaram a vender à Venezuela os navios de guerra de que precisava, a Venezuela foi procurá-los na Europa. Outros episódios desse tipo teriam causado desagrado na potência. Assim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos patrocina silenciosamente a oposição venezuelana e articula seus exilados nos Estados Unidos, cujo principal expoente era Rómulo Betancourt, que além de uma reputação consolidada como líder de massas na Venezuela, já tinha desde os anos 40 ótimos vínculos com membros proeminentes da política e da alta classe empresarial dos Estados Unidos, como no caso de sua amizade com o governo Pérez Jiménez, desde que assumiu como presidente em 1952, vai descuidando o controle das Forças Armadas. E diante da conspiração ativa externa e interna e de novos levantes militares que acontecem, decide abandonar o poder. Na Venezuela, instaurava-se uma nova junta militar de governo sob a presidência de Wolfgang Larrazábal. Com um golpe, Pérez Jiménez chegou ao poder e com um golpe ele deixava a presidência. Pérez Jiménez abandonou o país e, após uma breve passagem pela República Dominicana, se estabelece com sua família em Miami, nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Venezuela, desencadeia-se uma reação contra ele.
o presidente Wolfgang Larrazábal emite um decreto que ordena a confiscação de todos os bens pertencentes aos ex-funcionários da ditadura e concentra a responsabilidade de todas as suspeitas de corrupção na figura de Pérez Jiménez. Também são confiscados os bens de seus familiares, entre eles, por exemplo, a casa da esposa de Pérez Jiménez, que ela havia comprado de seu pai muito antes de os dois se casarem. Ou até mesmo líderes dos partidos que voltavam à cena, como Betancur e o próprio Larrazábal, compartilhavam publicamente a ideia de que Pérez Jiménez deveria ser extraditado para enfrentar um julgamento na Venezuela. Questão que a Ação Democrática transforma em um ponto de honra de sua campanha política em 1958, mas Larrazábal, temendo gerar uma reação como a do triênio da Ação Democrática, decide delegar o pedido de extradição ao candidato que fosse eleito, nas eleições presidenciais que estavam para acontecer naquele ano. Agora, conseguir a extradição representava um desafio múltiplo para a nova classe governante venezuelana, que estava decidida a consolidar seu poder e neutralizar qualquer dissidência real. De acordo com o tratado de extradição vigente na época entre a Venezuela e os Estados Unidos, um cidadão venezuelano só poderia ser extraditado se fosse comprovada sua culpa em um crime comum. Se as acusações fossem classificadas como crimes políticos, os Estados Unidos não teriam o direito de entregar o acusado. Por outro lado, os líderes do governo da Ação Democrática consideravam que o sistema de justiça nos Estados Unidos também operava, em maior ou menor grau, sob interesses políticos, pessoais e arbitrários, o que ficará comprovado nos acontecimentos que virão a seguir. E havia um homem na Venezuela que tinha os contatos, a coragem e a petrochequera suficiente para se infiltrar nas teias do poder real norte-americano e lutar pela extradição. Estamos falando de Rómulo Betancur, que foi eleito nada menos do que presidente da República em dezembro de 1958, uma vez que Betancur e a nova administração assumiram a presidência. Ele mesmo instrui diretamente o Procurador da Nação, ou seja, o advogado do Estado, que na época era o Dr. Rogério Parra, que constrói o processo contra Pérez Jiménez. Embora Rogério Parra conclua que não havia elementos para decretar a prisão de Pérez Jiménez e muito menos sua extradição, Betancur insiste, convencido de que isso seria possível. É aqui que começa uma série de procedimentos controversos que serão revelados ao longo do julgamento e que marcarão uma nova era política na Venezuela. O processo construído pelo Estado venezuelano acusa Pérez Jiménez principalmente de 2 crimes, sendo o de peculato um deles. Por um lado, sendo o peculato o roubo de recursos do erário público por parte de quem os administra por meio de diferentes mecanismos. Claramente tipificado no Código Penal, por outro lado, o acusa de homicídio de 4 pessoas e tentativa de homicídio. O processo foi fundamentado em uma série de documentos, eufemismos, comprovantes de testemunhas desses crimes. Na formação desse processo, em 1959, o Procurador da Nação teria assumido funções que caberiam a um juiz de tribunal. E nesse documento ele determina quem eram as pessoas interpostas de Pérez Jiménez para seus negócios ilícitos. Ou seja, o que hoje conhecemos como laranjas, esses supostos laranjas, apontados sem qualquer julgamento, também tiveram seus bens confiscados no país e lhes foi negado qualquer direito de defesa. O processo do procurador e dos promotores será denunciado por Pérez Jiménez e seus advogados quando eles o revisarem nos próximos meses. Será que isso foi feito de forma improvisada, às pressas? E entre vários exemplos que eles dão disso, mostram como. Entre os supostos laranjas de Pérez Jiménez nesse processo aparece o pai dele, que já havia falecido há quase 40 anos. Quando o julgamento contra ele já estava acontecendo na Venezuela, em meados dos anos 60, Pérez Jiménez, em suas longas intervenções diante dos magistrados e dos presentes na corte, vai apontar várias dessas irregularidades com um senso de humor muito particular. E diante desse fato insólito que está entre o ridículo e o grotesco, não me resta outro caminho senão apresentar 2 hipóteses. Primeira hipótese, ou o Procurador da Nação considerou que quem vos fala havia nascido com o destino certo de ser presidente da República
E desde criança comecei a fazer negócios ilícitos com meu pai, pensando no meu futuro cargo oficial. Ou a segunda hipótese, o procurador descobriu que, quando eu exercia a presidência, tive negócios além dos limites materiais. E o procurador pensou que talvez eu estivesse negociando ilicitamente com as almas do além, prometendo ressurreições a elas, e eu usava meu falecido pai como agente para essas atividades comerciais. Vamos voltar ao início antes de conhecer os principais argumentos de cada parte. Após a criação do processo pelo procurador em 1959, o próximo passo do processo penal ocorre 4 meses depois da posse de Bettencourt, quando o Procurador-Geral da República, chamado Dr. Antônio José Lozada, apresenta o caso contra Marcos Pérez Jiménez à Corte Federal da Venezuela, que em 2 anos passará a se chamar Supremo Tribunal de Justiça. Em seguida, sob procedimentos que advogados classificaram como fora do padrão, a Corte Federal emite uma ordem de prisão contra o cidadão Marcos Pérez Jiménez, acusando-o de supostos crimes de peculato, homicídio, tentativa de homicídio e outros delitos nos quais é apontado como cúmplice. O Estado venezuelano apresenta assim formalmente aos Estados Unidos o pedido de extradição. Começava dessa maneira na América do Norte uma disputa política e jurídica de proporções históricas e internacionais, sendo naquela época o presidente da nação norte-americana o republicano Dwight Eisenhower. Poucas horas depois de formalizado o pedido de extradição, Pérez Jiménez é detido em agosto de 1959 pelas autoridades norte-americanas, mas consegue sair pagando uma fiança de $25.000 com a ordem de não deixar Miami. Enquanto a disputa judicial continuava, avisam a Pérez Jiménez que os norte-americanos vão entregá-lo se ele não fugir do país. Mas Pérez Jiménez afirma que, como chefe de Estado, não deveria estar fugindo de um país para outro, e que, sabendo-se inocente, enfrentaria o sistema de justiça dos Estados Unidos. Iniciada a disputa judicial por sua extradição, o Estado venezuelano contrata os serviços de uma prestigiada firma internacional chamada Covington & Burling. Entre os sócios principais dessa firma estava nada menos que Dean Acheson. Dean Acheson era o antigo secretário de Estado da presidência anterior, ou seja, uma espécie de chanceler e conselheiro próximo de John F. Kennedy. Acheson era uma figura influente nas decisões do Departamento de Estado e, além disso, nos anos 50, foi um aliado crucial dos exilados venezuelanos da ditadura de Pérez Jiménez, tendo uma relação estreita com Rómulo Bettencourt. Embora um juiz americano devesse determinar se as provas apresentadas contra Pérez Jiménez demonstravam indícios de crime, a decisão final sobre a extradição recaía sobre o secretário de Estado. Assim, o governo da Ação Democrática inicia um grande esforço de recursos econômicos e diplomáticos para esse fim. Por meio do cônsul da Venezuela em Miami, Manuel Aristigueta, foram gastas grandes quantias de dinheiro com oficiais da polícia que vigiaram e seguiram Pérez Jiménez o tempo todo, em Miami. Valores foram usados para subornar funcionários e pagar meios de comunicação e jornalistas dos Estados Unidos em campanha midiática contra o ex-presidente durante o julgamento na Venezuela. Anos depois, em uma de suas intervenções, Pérez Jiménez diria o seguinte sobre esse assunto. Neste processo é importante que se ensine sobre a moral administrativa e o bom uso do dinheiro. Se supõe que este julgamento é para dignificar a administração pública e não uma simples vingança política. Um exemplo disso é que, enquanto eu sou acusado de peculato, com um processo cheio de erros e sem nenhuma prova válida, o senhor Manuel Aristigueta, o ex-cônsul venezuelano em Miami, que foi o encarregado de trabalhar incansavelmente pela minha extradição, hoje tem um processo aberto na controladoria com inúmeras evidências sólidas de peculato e desvio de fundos públicos. Mas ele disse, senhor, que o Estado venezuelano não fez e nem fará absolutamente nada contra ele, já que o governo da Ação Democrática seria o primeiro prejudicado se todas as ilegalidades cometidas por esse senhor viessem a público.
Isso contrasta com altos funcionários da ditadura de Pérez Jiménez que foram denunciados e processados por corrupção, algo nunca visto até o momento nesta democracia. Diante dos tribunais norte-americanos, as partes venezuelanas se enfrentam e imediatamente começam a se manifestar as irregularidades e parcialidades dos Estados Unidos. O juiz que inicialmente deveria cuidar do caso, chamado Emmet Choate, havia declarado que rejeitaria imediatamente o caso de extradição por considerá-lo uma questão evidentemente política. No entanto, após essa declaração, esse juiz foi removido e o caso foi atribuído a outro juiz, chamado William Mates. Um exemplo que mostra a conduta do juiz Mates é que o governo venezuelano tinha 60 dias para apresentar as provas das acusações contra Pérez Jiménez. No entanto, o juiz Mates permite que esse prazo seja novamente estendido e novamente estendido até que se passem 10 meses, para que todas as evidências fossem apresentadas e depois que o Estado finalmente formulou todas as acusações concedidas, Pérez Jiménez, em junho de 1960, o juiz Mates estabelece um curto prazo para que o advogado de Pérez Jiménez apresentasse sua defesa. Como mencionamos no extenso processo apresentado pela promotoria, ele é acusado de peculato, enriquecimento ilícito e do homicídio de 4 venezuelanos. O documento aponta que Pérez Jiménez havia aumentado seu patrimônio até 80 milhões de bolívares. Para calcular essa fortuna, foram somados todos os bens e negócios, não só de Pérez Jiménez, mas também de seus supostos laranjas. O Estado venezuelano argumenta que Pérez Jiménez havia enriquecido-se por meio de diferentes procedimentos, como o recebimento de comissões em troca da concessão de contratos superfaturados na construção ou na venda de armamentos. Por outro lado, embora Pérez Jiménez seja apontado até hoje como responsável por centenas de assassinatos, o governo de Tancur só consegue acusá-lo formalmente por 4 homicídios. Por sua vez, os argumentos da defesa de Pérez Jiménez contra as acusações são múltiplos e iremos apresentá-los ao longo desta história. Mas o argumento fundamental residia no fato de que não apresentava o processo nenhuma única prova válida para os crimes financeiros dos quais era acusado, e muito menos apresentava provas válidas para os 4 homicídios que lhe eram imputados. Além disso, também não era apresentado um fato claro que tipificasse o crime de peculato, nem como teria ocorrido o suposto enriquecimento ilícito. De acordo com a defesa, segundo a Constituição de 1953, o presidente não administrava diretamente os recursos do Estado, mas sim os ministros, por meio de procedimentos nos quais também intervinham outros órgãos. E como o peculato, por definição, só ocorre quando é o funcionário quem administra diretamente os fundos públicos, argumentavam que era mecanicamente impossível que o presidente fosse culpado desse crime. Em sintonia com isso, o processo não estabelecia como os demais órgãos responsáveis pela administração pública teriam participado na prática desses crimes apontados. Por exemplo, não se explica nessas supostas compras fraudulentas a preços superfaturados, onde interveio um ministro, onde interveio o controlador e onde estão os demais atores do processo, ao mesmo tempo em que esses funcionários não foram chamados para serem questionados se haviam recebido instruções para se desviar do procedimento. A tese dos promotores era que o grande aumento patrimonial de Pérez Jiménez não estava justificado dentro do seu salário nem dos seus ganhos, por isso deveria ser fruto de negócios ilícitos. Durante seu julgamento na Venezuela, anos depois, Pérez Jiménez e sua defesa denunciam isso como uma nova teoria jurídica sem fundamento. Os promotores querem que o tribunal aceite a teoria de que, como eu tenho dinheiro, esse dinheiro é forçosamente mal adquirido. Eles não apresentam sequer um único fato que caracterize o crime de peculato, muito menos fornecem provas válidas. Se essa nova teoria revolucionária fosse aceita, toda pessoa que ocupou um cargo público e que tem dinheiro deveria ser processada por peculato. Outra das teorias absurdas dos promotores é que, mesmo não havendo provas sobre o fato, alguns supostos indícios devem ser considerados como prova.
contrariando assim a lei que estabelece claramente qual é o procedimento para que algo se constitua em prova plena de um crime. Não sei se pode haver tribunal em nosso país que se deixe convencer por esse tipo de teorias inovadoras do direito. A defesa de Pérez Jiménez denuncia que o longo processo não só estava cheio de supostas inconsistências, mas também refletiria um nível profissional muito baixo dos promotores. Um dos vários exemplos disso é dado por Pérez Jiménez durante o julgamento público na Venezuela. Ao apontar o que ele classificava como um absurdo aritmético e uma ofensa aos magistrados da corte, já que o processo apresentava um valor total preciso do dinheiro supostamente roubado por Pérez Jiménez, com centavos exatos incluídos. Mas, quando se detalhava no processo como esse valor total preciso de dinheiro havia sido obtido, vários dos valores individuais discriminados eram valores aproximados ou números imprecisos. Uma inconsistência matemática que ele não perde a oportunidade de fazer todos saberem no julgamento do seu jeito. Como, na minha opinião, é matematicamente impossível chegar a um valor total preciso somando números imprecisos. Devo concluir que os promotores da República precisam voltar para a escola primária, já que eles não têm os conhecimentos mais básicos de aritmética. Ou, melhor dizendo, devo concluir que eles descobriram uma nova teoria matemática revolucionária? Se for comprovada a segunda opção, serei o primeiro a me inclinar respeitosamente diante daqueles que possivelmente serão candidatos a ganhar um prêmio Nobel de Matemática. Depois de um tempo com o juiz Matas, em setembro de 1960, esse juiz responsável é subitamente destituído, o que provoca uma nova paralisação do julgamento. De acordo com os envolvidos, isso aconteceu porque as autoridades norte-americanas, em conluio com a empresa privada que representava o Estado venezuelano, temiam que, se a extradição fosse aprovada, o governo do presidente Eisenhower pudesse derrubar o caso devido à sua inevitável conotação. Assim, com o caso suspenso, ele só seria retomado quando um dos dois candidatos presidenciais, Richard Nixon ou John F. Kennedy, assumisse o poder. Essa disputa eleitoral teria um resultado que seria determinante para a vida de Pérez Jiménez. O candidato democrata John F. Kennedy é eleito presidente dos Estados Unidos, uma notícia que gera grandes expectativas na ação democrática, e em Betancourt. Por um lado, Kennedy era muito próximo de Dean Nixon, que mencionamos anteriormente, era amigo e contratado por Betancourt para este caso. Por outro lado, Kennedy implementa uma política externa que tem Betancourt e a Venezuela como aliados-chave. Por fim, cabia a nomeação do novo responsável pelo departamento, que não era eleito pelo Congresso, mas sim indicado diretamente pelo presidente. E na nação que muitos consideram como grande modelo de divisão de poderes e de independência da justiça, o novo presidente, John, nomeia como procurador-geral da nação nada menos que seu irmão mais novo, Robert F. Kennedy. Com a posse de Kennedy, em janeiro de 1961, o julgamento da extradição é retomado e, para o caso, é nomeado o juiz William Whitehurst, de 80 anos de idade. Pérez Jiménez denuncia no julgamento na Venezuela, anos depois, que durante esses meses, representantes de Robert Kennedy foram à sua residência, para lhe dizer que por cerca de $900 mil a sentença seria a seu favor, algo ao qual ele e sua família sempre se negaram. Ele também denuncia como os procuradores da Flórida, que eram funcionários do Poder Executivo, não disfarçavam ao mostrar como manipulavam os juízes que eram do Poder Judiciário. Até que finalmente chega o dia do veredito, o juiz William Whitehurst, que sofria de surdez, arteriosclerose e outros problemas físicos, confessou abertamente que não havia lido o processo devido ao seu grande volume e que basearia sua decisão ouvindo os argumentos das partes.
Pérez Jiménez apontaria depois que esse processo, que ele classifica como uma peça antológica de demagogia jurídica, foi elaborado com uma extensão exagerada, com o objetivo de dificultar sua verdadeira revisão. O juiz Whitehurst decide em junho de 1961 que, por um lado, não existem provas suficientes para extraditar Pérez Jiménez pelas acusações de assassinato. No entanto, o juiz aponta, por outro lado, que existe uma causa provável para acreditar que Pérez Jiménez era culpado do crime de peculato por meio de desvio de fundos e recebimento de dinheiro e valores negociáveis. Após a decisão do juiz, o peso da decisão final sobre conceder anistia ou entregar o ex-presidente à justiça venezuelana agora recaía sobre os ombros de Dean Rusk, o secretário de Estado de John F. Kennedy. Nesses dias de incerteza, o general mexicano Izaguirre, amigo de Pérez Jiménez, compra uma fazenda na fronteira com os Estados Unidos, no Texas mexicano, e oferece a Pérez Jiménez que, através dela, fuja para o México. Mas ele recusa a generosa oferta. O fato é que, após o parecer do juiz norte-americano, seus advogados entram com vários recursos para evitar a extradição e, para continuar discutindo o caso, trocam novamente o juiz, designando agora o juiz McRae, que, seguindo as ordens de Robert Kennedy, decide enviar Pérez Jiménez para a prisão do condado, enquanto aguardava a decisão do secretário de Estado. E em um novo ato ilegal, a justiça norte-americana nega a liberdade sob fiança ao ex-presidente, direito consagrado nos Estados Unidos para todos, exceto para crimes capitais. Que não era o caso de Pérez Jiménez. E essa negação da liberdade sob fiança e todas as irregularidades anteriores seriam apenas o prelúdio de uma prisão, que significaria um dos episódios mais escandalosos e, ao mesmo tempo, ocultos na história dos mandatários hispano-americanos e sua relação com os Estados Unidos. Pérez Jiménez é detido em dezembro de 1962 e transferido para a prisão do condado de Dade. Ao chegar à prisão, ele é linchado como um criminoso qualquer e colocado em uma cela de 3 metros por 2 de largura. A luz do quarto estava sempre acesa e, em questão de meses, ele perdeu 20 quilos devido ao péssimo estado da comida. Além disso, ele era retirado regularmente para ser colocado em outras celas com presos comuns e era constantemente despido para revistas. No julgamento, Pérez Jiménez, anos depois, detalha como os oficiais responsáveis pela prisão faziam parte da rede de funcionários da Flórida do governo dos Estados Unidos, subornados pelos petrodólares venezuelanos. Ele também conta como o sobrinho do juiz McRae supostamente teria se aproximado da esposa de Pérez Jiménez para oferecer uma solução para toda aquela situação, em troca de $3 milhões. Nos tribunais de Caracas, durante o julgamento, Pérez Jiménez relata o tratamento recebido nos Estados Unidos. Declaro essas coisas não para inspirar compaixão em ninguém, pois para mim a compaixão é ofensiva. Declaro essas coisas para apontar fatos que são mais prejudiciais à dignidade do povo venezuelano do que a minha própria. E tal tratamento também fere a dignidade de todos os latino-americanos, porque os Yankees, indubitavelmente, consideram que, se é possível humilhar dessa forma quem ocupou o mais alto cargo de um país latino-americano, o que não se poderá fazer com os demais cidadãos desses países? Durante seu encarceramento e à espera da decisão sobre a extradição, dentro dos Estados Unidos, organizações civis de destaque lançam campanhas públicas pela liberdade de Pérez Jiménez. O Departamento de Estado recebe cerca de 600 cartas por semana pedindo sua anistia. No Congresso norte-americano, vários congressistas se opõem publicamente à sua extradição. 24 generais peruanos e líderes, como o general Juan Domingo Perón, enviam cartas a Kennedy pedindo que Pérez Jiménez não seja extraditado. O ex-presidente venezuelano estava há 8 meses preso na cela, sua esposa e suas 2 filhas aguardavam angustiadas pela decisão. Finalmente, em agosto de 1963, eles ouvem a notícia pelo rádio. Em meio a choros e lamentos, eles ouvem que o secretário de Estado havia assinado a extradição de Pérez Jiménez para a Venezuela. Extradição.
reforçava a condição de que ele fosse julgado somente pelo crime especificado na decisão do juiz. Ou seja, o crime de peculato, conforme estabelecido no tratado legal, não poderia ser julgado por crimes políticos ou por outros diferentes dos que constavam no documento da decisão do juiz. Um Pérez Ximénez magro, abatido e desmoralizado, é retirado da cela e escoltado por agentes federais até o avião que o levaria de volta à Venezuela. Esses 3 anos de disputas e tribulações foram o início do julgamento ao qual ele estava prestes a ser submetido. Em sua terra natal, terra na qual até bem pouco tempo atrás ele era o líder máximo. Quando a extradição é assinada, em 1963, haviam-se passado apenas 5 anos desde a queda de Pérez Ximénez. E, no entanto, muitas foram as mudanças que a Venezuela viveu durante sua ausência. Junto com a chegada de novas liberdades civis, desde 1958, o clima de conflito político e social no país se intensifica. Em 1960, Rómulo Betancourt suspende as garantias constitucionais e, nos anos seguintes, sofre várias tentativas de golpe de Estado fracassadas. Ao mesmo tempo, forma-se um cenário crescente de violência entre o Estado e grupos dissidentes e guerrilheiros. Somado ainda a problemas econômicos como o aumento do desemprego e a desvalorização do bolívar. Em agosto de 1963, Rómulo Betancourt está prestes a terminar seu mandato presidencial constitucional e as eleições estão chegando. Quando chega, Pérez Ximénez é a notícia do momento. A imprensa e as declarações dos dirigentes da Ação Democrática são hostis contra ele. Por sua vez, uma resolução da Ordem dos Advogados do Distrito Federal havia proibido, há algum tempo, que advogados registrados representassem qualquer ex-membro da Segurança Nacional. Não eram poucas as dúvidas sobre a imparcialidade ou não do processo que o ex-presidente estava prestes a enfrentar. Ao chegar, Pérez Ximénez é levado para a prisão de San Juan de los Morros, onde fica encarcerado em condições melhores que nos Estados Unidos. Deve-se acrescentar que o advogado de Pérez Ximénez considerava isso desde o início. A ordem de detenção que havia sido emitida pela Corte Federal, sem que ainda houvesse julgamento ou sentença, era ilegal e incompatível com o ordenamento jurídico venezuelano. O órgão que julgará Pérez Ximénez na Venezuela será a Suprema Corte de Justiça, antigamente conhecida como Corte Federal. Para sua defesa perante a Corte, Pérez Ximénez escolhe o escritório de Rafael Naranjo Osti. E, por outro lado, o Procurador-Geral da Nação, Antônio José Lozada, e o Ministério Público liderarão, como acusadores, a representação do Estado venezuelano no julgamento. Aquela Suprema Corte contava com 3 tribunais que somavam, ao todo, 15 juízes magistrados que eram escolhidos pelo Congresso da República, na época com maioria da Ação Democrática. Como o acusado era um ex-presidente, as 3 câmaras deveriam se reunir conjuntamente para ouvir o caso e era necessária uma maioria entre os 15 magistrados para estabelecer uma sentença. Pérez Ximénez e seus simpatizantes estavam convencidos de que, além dos argumentos jurídicos que eram fundamentais e parte da disputa, o pano de fundo final desse conflito era um conflito político. E por isso, Pérez Ximénez deveria não apenas abordar o julgamento com argumentos jurídicos, mas acima de tudo com argumentos políticos e com uma estratégia midiática, não apenas refutando a promotoria, mas defendendo sua obra de governo. Com a disputa, agora em solo venezuelano, a promotoria retoma em grande parte as acusações e argumentos apresentados nos Estados Unidos. Segundo o tratado legal, o Estado venezuelano só podia julgar Pérez Ximénez pelo crime de peculato. De acordo com a promotoria, um dos mecanismos para a prática desses crimes foi a cobrança de comissões pela concessão de contratos governamentais a empresas nacionais e internacionais com preços superfaturados. Construção e compras de armas para depois realizar operações fraudulentas com esse dinheiro ou escondê-lo no exterior. Por esses crimes, a promotoria pede à Suprema Corte de Justiça a pena máxima de 13 anos e 4 meses de prisão para Pérez Ximénez.
Como mencionamos, a promotoria baseava suas acusações em uma série de documentos, como transferências, declarações juramentadas, além de depoimentos. Uma parte importante dos documentos mais incriminatórios foi obtida, segundo os promotores, na famosa mala esquecida por Pérez Jiménez na Venezuela. Essa mala foi objeto de inúmeras lendas, e muitos venezuelanos de boa fé estão convencidos de que, na pressa da fuga, ali foram esquecidos milhões de dólares. Deve-se ressaltar sobre isso, em primeiro lugar, que, segundo denúncia de Pérez Jiménez e dos envolvidos no fato, a mala não foi esquecida, mas sim subtraída, roubada pelos oficiais encarregados de custodiar a casa de Pérez Jiménez em El Paraíso, enquanto sua família se dirigia ao aeroporto de La Carlota. A referida mala continha uniformes, sapatos, documentos comuns e alguns títulos ao portador que não ultrapassavam algumas dezenas de milhares de dólares. Vários desses títulos foram roubados e distribuídos entre os oficiais, até que a mala foi enviada para altos funcionários do novo governo provisório que, segundo depoimentos de altos cargos do exército, terminaram de saquear o que restava dos valores ao portador que estavam dentro da mala. E, de acordo com Pérez Jiménez, esses funcionários do novo governo encheram a mala com documentos alheios e falsos que jamais lhe haviam pertencido. Retornando aos meses antes do julgamento. Na Venezuela, por sua vez, Pérez Jiménez apresenta o que se chama de declaração indagatória, que se estende por meses. Lá, ele argumenta que a politização do sistema judicial venezuelano anulava a validade do julgamento e denuncia que o Estado venezuelano havia gasto vários milhões de dólares para extraditá-lo, manchando além disso a soberania nacional, já que no final tudo se tratava de um acordo entre a Ação Democrática e o Departamento de Estado, no qual a Venezuela teve que ceder inúmeras concessões em troca do favor americano de extraditá-lo. Segundo o acusado, esses gastos consideráveis com sua extradição, ou pelo menos parte deles, podem ser verificados em publicações oficiais nos Estados Unidos. Nessa declaração interrogatória, Pérez Jiménez também apresenta um extenso documento com todas as razões de sua suposta inocência e as inúmeras irregularidades jurídicas que vêm sendo expostas. O estilo que o procurador-geral utiliza em seu relatório parece inspirado no estilo amplamente conhecido pelos venezuelanos, que um estudante de direito frustrado colocou na moda em nosso meio. Esse estudante de direito frustrado chegou a afirmar em vários discursos políticos que os crimes que me eram imputados estavam mais do que comprovados. Da mesma forma, o calhamaço jurídico do promotor, em termos jurídicos, é inversamente proporcional. Apesar de sua longa extensão, está carregado de qualificativos, adjetivos que pretendem ser substitutos de provas e evidências. Parece que esse relatório foi feito para causar impacto em pessoas que nada sabem sobre os princípios universais do direito. Durante esses meses, antes do julgamento, foi eleito Raúl Leone, do partido do governo, como novo presidente da Venezuela. Pouco depois, o Congresso da República, com maioria da Ação Democrática, ficou responsável por escolher os novos magistrados e juízes da Suprema Corte. Mas não era uma eleição qualquer, pois os parlamentares sabiam que os escolhidos seriam aqueles que dariam a sentença sobre o caso de Pérez Jiménez. Uma vez apresentados os candidatos a juízes, começaram a surgir denúncias de que poucos deles não estavam ligados a alguma parcialidade política. Essa eleição de magistrados atrasou por 6 meses o início definitivo do julgamento. Vários juízes, em um ato de honestidade, se declararam incapazes de conduzir o caso devido às suas ligações partidárias. Só foi em dezembro de 1964 quando Pérez Jiménez já estava preso há mais de um ano. Enquanto aguardava o julgamento, a Suprema Corte completou a lista de 15 juízes. Finalmente, Pérez Jiménez e seus advogados foram convocados para a primeira sessão do julgamento. No dia 4 de maio de 1965, em um dia um tanto quente, o homem que havia percorrido várias vezes o centro de Caracas como o mais alto chefe de Estado, agora chegava ao mesmo lugar, mas como um preso submetido à justiça.
Ainda assim, ele foi recebido por centenas de pessoas que gritavam seu nome em apoio dentro da sala do tribunal. Ele é recebido com sorrisos e abraços de um lado e do outro, com olhares hostis e os insultos de uma senhora jornalista. Assim começava um processo judicial único na história americana que se estenderá entre debates e atrasos pelos próximos 4 anos. Dentro da sala do tribunal, com sua habitual segurança e soberba de quem está convencido de que tem razão, Pérez Jiménez faz a primeira intervenção para responder às acusações diante dos magistrados, dos 2 principais procuradores da República e de um público numeroso. Estou profundamente surpreso com a natureza das acusações que foram feitas contra mim, e não é que me surpreenda que os procuradores tenham me acusado de peculato, um crime que, segundo a Constituição de 1953, é tecnicamente impossível que o presidente da República possa cometê-lo no exercício de seu cargo. O que realmente me surpreende é que, considerando a irresponsabilidade e a baixa qualidade jurídica das acusações apresentadas, que obedecem a diretrizes políticas, os promotores não tenham me acusado de todos os crimes previstos no Código Penal. E o que mais me surpreende é que não tenham pedido para mim a pena máxima de 30 anos, o que, inclusive, pulando barreiras legais, os promotores não tenham pedido para mim a pena de morte, ou pelo menos prisão perpétua. Em seguida, tanto nesta sessão do julgamento como nas próximas, Pérez Jiménez passa a expor as inúmeras inconsistências e irregularidades das acusações apresentadas, que, em sua opinião, evidenciavam não só que tudo se tratava de uma vingança pessoal e política, mas também a baixa qualidade profissional dos promotores. Pérez Jiménez reitera que nem nos documentos nem nos depoimentos do extenso processo do promotor aparece um único ato que, sob o Código Penal venezuelano, constitua crime tipificado de peculato, e que nem para esse crime nem para as demais acusações havia uma única prova. Valedera aponta ainda a insólita inclusão de seu pai, falecido há 40 anos, como laranja. Ele aponta o absurdo aritmético de ter chegado a um valor total exato do dinheiro roubado, usando diferentes números inexatos e aproximados. Ele denuncia várias vezes a falta de conhecimento militar dos acusadores, já que no processo insinuavam que o ministro da Defesa poderia comprar armamentos, como quem manda comprar algo em uma mercearia quando... A realidade é que para cada aquisição militar era seguido um longo processo no qual participavam diferentes órgãos técnicos e órgãos de comando das Forças Armadas. No entanto, os promotores nem sequer tentam indicar quais órgãos das Forças Armadas e de que maneira teriam omitido ou sido cúmplices de uma suposta compra fraudulenta, com preços inflacionados. Assim como também não foram chamados aqueles que ocupavam esses cargos, bem definidos naquela época, para que testemunhassem se haviam presenciado algum ato ilícito relacionado a esse assunto. Vamos supor que o ministro realmente recebeu um suborno para inflacionar os preços. Assim como há um subornado, também há um subornador que também merece uma punição, mas de forma inusitada, esse subornador é como se não existisse no processo. E algo ainda mais inusitado é que a empresa da qual supostamente teríamos comprado o equipamento militar com sobrepreço, que seria tão culpada de corrupção. Quanto o ministro continua hoje trabalhando com o Estado venezuelano, questão que não se explica se aqui o objetivo fosse sanear a administração pública em vez de perseguir um adversário político. Pérez Jiménez, por sua vez, denuncia o que considera muito grave. E é que os promotores teriam incorrido no crime de traição à pátria, tipificado no Código Penal por terem revelado desnecessariamente informações consideradas segredo militar e que colocavam em risco a posição das Forças Armadas diante dos inimigos do país. Por outro lado, durante o julgamento ficou evidente que várias testemunhas teriam sido coagidas ou subornadas para modificar seu depoimento. Esse foi o caso da família Isa, que era dona de algumas terras que teriam sido vendidas a um suposto laranja.
de Pérez Jiménez, que, ao contrário do que testemunharam em 1959 e em 1967, declararam que Pérez Jiménez não teve nada a ver com aquelas transações e que sua experiência ao depor na Polícia Técnico-Judicial naquele ano teria sido um tanto intimidadora devido à situação delicada que se vivia. No caso do contra-interrogatório, David Issa aponta, abro aspas, que houve algumas respostas que foram insinuadas. O mesmo aconteceu com o testemunho de Beltrán Blechenberg, que em 1959 testemunhou que Pérez havia recebido algumas comissões dos contratos com sua empresa. Mas ele se recusou a ratificar essa declaração em 1967. E até disse que essas declarações lhe foram forçadas por um advogado que disse ser da Procuradoria-Geral e por 5 pessoas. Pérez Jiménez insiste em sua intervenção que espera que os juízes venezuelanos tenham lido todo o processo e teme que, se não o fizerem, simplesmente sigam a decisão que outro juiz ou político trouxer. Por causa de novas manobras que os advogados de Pérez Jiménez começam a perceber. Eles lembram que, de acordo com o Tratado de Extradição, Pérez Jiménez não poderia ser julgado por crimes diferentes daquele que motivou a extradição, ou seja, o crime de peculato. No entanto, as autoridades venezuelanas, à medida que o julgamento avançava, foram introduzindo novas acusações. De fato, em 27 de novembro de 1967, diante do crescente desprestígio que o julgamento estava ganhando na opinião nacional, e com 4 anos do ex-presidente já na prisão, isso na verdade estava fazendo com que ele ganhasse popularidade. O procurador-geral, Antônio Lozada, declara à imprensa que se a Suprema Corte de Justiça acabasse rejeitando o critério da acusação dos promotores, ou seja, que houve peculato, a Corte poderia emitir a opinião de que, na verdade, houve concussão ou lucro de funcionário, ou seja, outro tipo de crime, e aplicar uma pena com base nisso. O crime chamado lucro de funcionário, diferente do peculato, é cometido quando um funcionário recebe uma retribuição extraordinária ou irregular por algum aspecto do exercício de seu cargo, como vantagens em contratos comerciais ou tráfico de influências. Embora Pérez Jiménez só pudesse ser legalmente julgado por peculato e embora, segundo a defesa, também não haveria provas sólidas para esse outro crime de lucro de funcionário. O procurador-geral anunciava à imprensa essa possível resolução. Também se denuncia que o tribunal não permitiu à defesa de Pérez Jiménez extrair documentos do Ministério do Interior e do Ministério da Defesa, que apresentavam relatórios sobre como foram feitas as compras nas quais ele era acusado de subornos e de recebimento de comissões. Um aspecto chave desse processo era a pergunta da época: como Pérez Jiménez conseguiu fazer sua fortuna e viver na mansão em que morava? Mental. Não afirmamos nem negamos que Pérez Jiménez tenha aproveitado sua posição de poder para ganho monetário pessoal. É adequado e justo que se apresente a versão dele dos fatos. Diante das acusações do julgamento, embora o ex-presidente tenha afirmado que é responsabilidade dos acusadores provar o ato criminoso ou ilegal, e que ele não tem nenhuma obrigação de prestar contas sobre como construiu sua fortuna, Pérez Jiménez, primeiro, afirma que está incorreta a presunção dos promotores de que, de acordo com seus salários e ganhos, ele não deveria ter mais do que cerca de 300 mil bolívares. E, para refutar isso, ele se dedica a explicar ao tribunal de forma detalhada o processo, como, por exemplo, através de investimentos financeiros na bolsa em nível internacional. Operações que Pérez Jiménez realizava de forma contínua já desde seus tempos como chefe do Estado-Maior, nos anos 40. Esse tipo de operação poderia dar retornos em apenas um ano de milhares, dezenas ou até centenas de milhares de bolívares, de forma legal e legítima, ainda mais com a força do bolívar naquela época. Por sua vez, o argumento que Pérez Jiménez dá em entrevistas posteriores é que, desde que era professor na Academia Militar, como oficial, e já ganhava mais do que seus colegas, e especialmente depois como chefe do Estado-Maior e posteriormente como ministro da Defesa. Antes de ser presidente, já dispunha de um bom capital excedente, que desde então investiu em diversos negócios lícitos. Depois, como membro da Junta de Governo e como presidente da República, poderia ter aumentado ainda mais seus investimentos em áreas como imóveis dentro e fora da Venezuela ou em operações financeiras na Bolsa de Valores de diferentes tipos, nacionais e internacionais.
e segundo a expressão do próprio Pérez Jiménez para os chefes de Estado, a casa é mantida na ponta da espingarda. Ou seja, para um presidente podem surgir facilmente negócios lícitos e muito lucrativos, ou até mesmo exemplos de presentes, como um terreno valioso que lhe foi dado em Baruta quando exercia o primeiro mandato. E no momento de chegar à Espanha, quando o bolívar valia muito mais do que a peseta espanhola. Segundo sua versão, ele teria podido investir grandes recursos em imóveis e outros negócios que, segundo suas palavras, em questão de décadas, lhe permitiram triplicar sua fortuna. Para expressar esse ponto no tribunal venezuelano durante o julgamento, Pérez Jiménez compara sua administração como presidente, da qual falaremos mais adiante, com sua administração pessoal. Durante o governo do novo ideal nacional, foram obtidos para a nação os maiores rendimentos administrativos que a Venezuela já teve em sua história. Se eu soube conduzir a administração pública de forma altamente benéfica para a nação, por que devo ser impedido de manejar minhas finanças de maneira igualmente eficiente? Pois bem, tudo o que foi exposto anteriormente sintetiza vários dos principais argumentos jurídicos. Mas, como mencionamos, tanto na primeira quanto nas sessões seguintes do julgamento, Pérez Jiménez se propõe não apenas a refutar as acusações, mas, consciente do pano de fundo político, dedica-se a defender sua obra de governo, além de contrastá-la com os anos seguintes. Segundo ele, é evidente que desde 1958 teria ocorrido uma alarmante deterioração da moral na administração pública e um aumento da corrupção no Estado. E isso não sou eu quem diz, que sou parte interessada neste julgamento, mas sim inúmeros órgãos de imprensa que apontam diariamente graves desvios do tesouro público durante a democracia. O chefe de Estado tem a obrigação de garantir que o dinheiro público se traduza na maior quantidade possível de obras para o bem coletivo, assim como no bom funcionamento dos serviços. O mais surpreendente é que foi durante o mandato do atual procurador-geral que mais proliferaram essas imoralidades administrativas. Neste momento, com essas palavras, ocorre um incidente dentro da sala onde o procurador, fora de si, com gestos violentos, começa a bater na mesa e protestar, interrompendo quem tinha direito à palavra, chegando até a assumir uma postura de agressão física contra Pérez Jiménez. Isso gerou uma confusão que obrigou o presidente da corte a chamar um recesso na sessão. E em um episódio muito semelhante, durante uma sessão do julgamento, o procurador explodiu em um discurso político contra o acusado, que depois acabou tirando sua credibilidade diante da opinião pública e de alguns magistrados. Sessão retomada. Após esse incidente, Pérez Jiménez, sendo acusado de corrupção, passa a comparar a realidade administrativa de seu período com o período de governo daqueles que o julgam. Ele dá o exemplo do distribuidor El Pulpo, em Caracas, obra que foi licitada sob seu governo por um custo de 52 milhões de bolívares. No entanto, o novo governo da Ação Democrática acabou construindo essa obra por 108 milhões de bolívares, de modo que, nas palavras do acusado, desapareceram democraticamente cerca de 56 milhões de bolívares. Outro caso é a ponte sobre o Lago de Maracaibo, que foi licitada sob o governo de Pérez Jiménez por 290 milhões de bolívares. No entanto, quando coube à democracia executá-lo, construíram uma ponte mais baixa, mais estreita, sem proteção, sem a via do trem e de menor qualidade. Mas pagaram 360 milhões de bolívares desaparecendo, 70 milhões de bolívares além disso, em troca de uma obra de menor envergadura. Segundo os cálculos feitos com números oficiais pela defesa do acusado, nos últimos 9 anos de governo democrático foram gastos 80 bilhões de bolívares. No entanto, só aparecem refletidos em obras tangíveis, em pagamentos de funcionários e em gastos governamentais durante esse período. 60 bilhões, consequentemente, sem que se saiba o destino certo de aproximadamente 20 bilhões, prossegue Pérez Jiménez. Na corte, diante dos magistrados e do público, em sua tentativa de mostrar a suposta hipocrisia desse julgamento.
desde 23 de janeiro de 1958 até 1965, argumenta o acusado, que os governos que se diziam democráticos gastaram 51 bilhões de bolívares e deixaram disso um valor em obras tangíveis de bem coletivo de cerca de 5 bilhões, ou seja, apenas 10% do que foi gasto nesse período pelos governos democráticos foi investido na coletividade. Enquanto isso, entre 1948 e 1958, sob o novo ideal nacional, foram gastos 25 bilhões de bolívares. Ficaram obras tangíveis para a coletividade avaliadas em 9 bilhões, ou seja, 40% do que foi gasto sob os governos do novo ideal nacional teria sido investido em obras para a coletividade. Em contraste com os 10% democráticos, portanto, e diz Pérez Jiménez na sala que não é uma questão menor com metade do dinheiro da chamada democracia, o novo ideal nacional construiu o dobro do que ela mesma. E não só cimento, mas sim uma infraestrutura para a indústria, para a agricultura e para a produção em geral. Em habitações populares e centros hospitalares, em colônias de férias e casas sindicais para os trabalhadores. Na siderurgia e na petroquímica, em obras de eletrificação e irrigação, como as do Caronídeo Árico, em serviços básicos para toda a população. E tudo isso, acrescenta Pérez Jiménez, em um ambiente de paz cidadã diferente da década violenta dos anos 60 e sem necessidade de se endividar aos níveis que os governos da Ação Democrática já vinham fazendo. Pérez Jiménez, no julgamento, aponta com nome e sobrenome quem supostamente interveio para que essa vendetta política fosse realizada. Ele cita Dean Acheson, Nelson Rockefeller, John F. Kennedy, Pablo Ruggeri Parra, Henrique Teixeira Paris e outros. Mas como os dois principais dessa vendetta, ele acusa Rômulo Betancourt e Robert F. Kennedy, do primeiro. Ele diz em sua intervenção na sala que, em seus primórdios, foi um comunista que, com o tempo, não teve escrúpulos de mudar de lado e se entregar aos Estados Unidos para se tornar seu fiel servidor, à custa de vender a soberania venezuelana. E sobre Robert Kennedy. Por sua vez, nesta parte do julgamento, Pérez Jiménez conta como a família Kennedy ficou milionária, graças a negócios mafiosos e ilegais nos Estados Unidos. Além disso, segundo Pérez Jiménez, ele já via com maus olhos um governo nacionalista na Venezuela com personalidade própria e que avançava em um processo de desenvolvimento que a tornava cada vez menos dependente dos norte-americanos. À medida que o julgamento avançava, figuras públicas como Arturo Slar Pietri, embora sempre tenha sido adversário de Pérez Jiménez, propôs que vários detidos, entre eles o ex-presidente, recebessem uma anistia política e sua bancada parlamentar protestou contra isso no Congresso. Concluídas as audiências do réu e o período probatório do julgamento, após 5 anos de atrasos, debates e acusações, já foram ouvidos os argumentos de ambas as partes e o julgamento passa para sua fase final. A tão esperada sentença da Suprema Corte de Justiça chega em 1º de agosto de 1968, a poucos meses das eleições gerais. Em primeiro lugar, a maioria simples da Suprema Corte determina que Pérez Jiménez não cometeu crime, peculato ou desvio de verbas por não ter tido custódia direta do Tesouro Público. Também é descartada a hipótese do uso de pessoas interpostas ou laranjas, já que nenhuma prova era clara a esse respeito. E, de modo geral, os numerosos erros, o julgamento da Suprema Justiça, as eleições gerais, em terceiro lugar, simples da Suprema Justiça. Há poucos meses das eleições, a Corte Suprema de Justiça declara Pérez Jiménez absolvido do crime de peculato. No entanto, por meio de uma manobra que a defesa do acusado considerava violar o tratado de extradição, já que ele só poderia ser julgado por peculato, e com base em alguns argumentos jurídicos que consideravam sem provas válidas, 8 dos 15 juízes da Suprema Corte consideram Pérez Jiménez culpado do chamado crime de lucro contínuo de funções públicas, também conhecido como lucro de funcionário. O crime que há 1 ano o Procurador-Geral já havia previsto, ou melhor, acordado na imprensa.
Em consequência, o tribunal condena o ex-presidente Marcos Pérez Jiménez a 4 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, mas como o general já havia passado mais tempo do que isso na prisão, ele foi liberado imediatamente. O que significa que ele cumpriu mais tempo de prisão do que o que foi determinado pela sentença oficial. Alguns dos juristas do ex-presidente apontavam que ele foi condenado por esse crime apenas para justificar os 5 anos que já havia passado na prisão, aguardando uma sentença. Outros 5 magistrados da Suprema Corte opinaram que, embora Pérez Jiménez não pudesse ser responsabilizado pelos atos de corrupção de outros funcionários, era necessário modificar a lei e condená-lo a 15 anos e 8 meses de prisão para estabelecer um precedente que zelasse pela responsabilidade, mas essa ideia nunca prosperou. Por outro lado, os 2 juízes restantes opinaram que Pérez Jiménez deveria ser libertado sem qualquer condenação. O julgamento de Pérez Jiménez contribuiu para aumentar silenciosamente sua popularidade. Para muitos, depois de terem vivido a chamada década violenta dos anos 60, e o que percebiam como uma deterioração social, econômica e da administração pública, viam em Pérez Jiménez aquele homem que fazia falta novamente para o país. Vendo o panorama favorável, os seguidores de Pérez Jiménez fundam o Partido Cruzada Cívico-Nacionalista com o apoio ativo do general. Desde a prisão, o partido se estabelece na sociedade como uma alternativa política ao bipartidarismo e lança vários candidatos para o Congresso nas eleições gerais de 1968. Entre eles, Marcos Pérez Jiménez lidera a lista de candidatos ao Senado pelo Distrito Federal. Pérez Jiménez é libertado 3 meses antes dessa disputa eleitoral, em 1968. Nesse cenário, o governo de Raúl León tenta várias manobras para eliminar sua candidatura, mas não consegue. Chegada à eleição, o desempenho da Cruzada Cívico-Nacionalista nas eleições parlamentares supera suas expectativas, com uma campanha de propaganda bastante reduzida, sem uma máquina partidária, com um movimento que só tinha alguns anos de consolidação e sem Pérez Jiménez. Dentro do país, fazendo campanha, a Cruzada Cívica obtém 400 mil votos em nível nacional e conquista 26%. Pérez Jiménez é o mais votado da capital. Esse resultado exitoso nas urnas concede à Cruzada Cívico-Nacionalista o direito a 4 senadores e 21 deputados, consolidando-se como a 4ª maior força política no Congresso, de um movimento que mal havia nascido. Um dado imprescindível para compreender essas vitórias é que o apoio a Pérez Jiménez não veio principalmente da classe média ou da classe alta, mas sim das classes baixas. Cariocas, que era o setor mais afetado pelos problemas da capital. Esse fenômeno político eleitoral em que Pérez Jiménez havia se transformado causa alarme entre os líderes do regime bipartidário. Eles veem um risco real de que Pérez Jiménez lance uma candidatura bem-sucedida à presidência em 1973. Assim, contrariando seu princípio de que o voto popular é o principal legitimador da atividade política, ação democrática e outros setores políticos, políticos do país iniciam um novo processo para afastar o senador recém-eleito da cena política venezuelana. Primeiro, procuram garantir que Pérez Jiménez não volte à Venezuela para assumir sua cadeira no Senado. O partido argumenta perante as autoridades eleitorais que o general não havia sido registrado como eleitor e, portanto, não era elegível para se candidatar. Por outro lado, lançam uma nova narrativa pública que dizia: a ordem de extradição que entregou Pérez Jiménez estipulava que ele só poderia ser julgado por crimes comuns. No entanto, se ele saísse do país após o julgamento e retornasse voluntariamente, agora poderia ser julgado por qualquer outro crime. E com base em um sistema de justiça politicamente parcial, isso era uma ameaça mais do que crível. De fato, pouco depois disso, uma família que dizia ser vítima do governo de Pérez Jiménez entrou com uma ação judicial contra ele. Portanto, se ele voltasse para a Venezuela, havia uma boa chance de que enfrentasse um novo julgamento político. Assim, diante dessa ameaça, Pérez Jiménez, já um tanto desencantado e cansado, opta por não retornar à Venezuela para exercer seu cargo de senador.
Apesar disso, a delegação parlamentar da Cruzada Cívico-Nacionalista vai preparando o terreno para sua candidatura presidencial. Pérez Jiménez retorna à Venezuela em 1972 não para exercer seu cargo no Congresso, mas para se inscrever como candidato presidencial nas eleições gerais de 1973. O que Pérez Jiménez e seus aliados esperavam era que essa seria a última vez que ele pisaria em solo venezuelano. A resposta da Ação Democrática à sua candidatura presidencial chega imediatamente. O Partido Blanco propõe no Congresso uma emenda constitucional para proibir que qualquer pessoa condenada por corrupção possa ocupar cargos públicos. Era aberto e explícito que essa emenda constitucional tinha como objetivo a inabilitação de Pérez Jiménez. No debate, Luiz Herrera, Campins e alguns políticos independentes defendem que até mesmo Pérez Jiménez deveria gozar dos direitos de viver em uma democracia. Mas o COPEI e a Ação Democrática chegam a um acordo para aprovar a emenda no Congresso, emendando expressamente a Constituição. E unicamente para anular politicamente o ex-presidente e o Partido Branco, anular para encerrar definitivamente a questão. O ministro das Relações Exteriores de Rafael Caldera anuncia que Pérez Jiménez será detido se pisar novamente na Venezuela. Com essa aliança da partidocracia fica sepultada para sempre a carreira política do general, que viverá o resto de seus anos de vida na Espanha até seu falecimento no ano de 2001. Pode ser inexplicável para muitos que um militar formule argumentos baseados nos princípios universais do direito, enquanto certos profissionais do direito se afastam dessas leis e normas, procurando que o tribunal emita sentença com o único propósito de satisfazer mesquinhas ânsias de revanche política, o quê? Nós que estamos atuando neste julgamento não temos o direito de nos expor como se a Venezuela fosse um país subdesenvolvido do ponto de vista de suas instituições e da qualidade integral de seus profissionais. O julgamento de um ex-presidente extraditado é apenas um processo dentro de uma história maior, um processo e uma história que levantam mais perguntas do que respostas. Sobre o que estamos falando quando falamos de uma justiça independente? Até onde vai isso? Nossas crenças políticas mais enraizadas, como a sagrada divisão de poderes, não passam do reflexo de uma grande ilusão? Em que nível? As chamadas democracias do mundo, culto oficial de todos os estados, são apenas uma grande encenação? Uma possível ficção coberta por um véu midiático cuidadosamente elaborado. Essas perguntas levam a reflexão a um novo patamar ao qual é impossível ascender sem buscar. Em primeiro lugar, um conhecimento elementar, certeiro e verdadeiro daqueles relatos que foram distorcidos com o passar do tempo. Não à toa, distorcido ou oculto, o desafio tentou permanecer assim. Relato de um chefe de Estado deposto que, podendo facilmente escapar dessa justiça, um independente, sabendo que a vingança o espreitava, optou por encarar um destino ou foi envolvido pelo drama. Um drama, segundo ele, necessário para revelar à luz dos venezuelanos a nua realidade de uma ficção mal contada.